a liturgia de hoje, ela já inicia com uma pergunta para nós. E é sobre essa pergunta, com essa resposta, que nós iremos então discorrer a homilia. A pergunta é da seguinte maneira: para nós vivermos bem o tempo do Natal, essa preparação do Natal, para chegarmos no Natal, mas para nós vivermos profundamente a nossa fé, a nossa vida está pautada em João ou em Herodes? Quem que nos norteia para nós seguirmos a nossa caminhada? Porque o Evangelho dizia, João estava preso. E João está preso por uma questão muito simples, mas muito profunda. Ele está preso porque Herodes o mandou para a prisão. Herodes não temia a Deus. Herodes não sensibilizava com Deus. E João, porque anunciava, porque propagava, porque divulgava a boa nova, ele foi preso. Nesse momento que ele foi preso, ele já tinha dito, Ecce Agnus Dei. Ele já tinha visto Jesus. Então, quando ele faz a pergunta, não é que João não está compreendendo. João sabia muito bem quem era o Messias, que Jesus era o escolhido, o eleito do Pai. Mas os discípulos, boa parte daqueles 12 rapazes, ainda não sabia. Então, por isso que João fala, vai lá, pergunta, és tu aquele que vai de vir, que há de vir, ou devemos esperar outro? João sabia muito bem que ele era o Messias, mas nem sempre os discípulos entendiam quem era Jesus. Então, por isso eu comecei com essa pergunta. Nós olhamos mais para João, vivemos a vida de João, ou nós estamos como Herodes? Nós estamos aquela pessoa que até sensibiliza com Deus, mas aquele que procura Deus apenas por curiosidade e não para crescer na fé. É por isso que no final de semana de hoje, a liturgia, ela tem um título. Todas as liturgias do final de semana têm um título, mas talvez a mais conhecida do domingo, desse terceiro final de semana, desse domingo, né? A liturgia já é dominical, que é a liturgia do Gaudete, do Rósio. Ou seja, e por que a liturgia, por que a tradição pede que o sacerdote, o senhor bispo, ou o senhor bispo de Roma, o Papa, se paramenta com as vestes róseas? É algo que está na tradição. Há muito tempo, na tradição, olhando para a carta de São Paulo aos Filipenses, Paulo vai dizer para os Filipo, para aquela comunidade de Filipo, Gaudet in Domini semper, alegrai-vos sempre no Senhor. E por que ele diz isso? Qual é o contexto que ele está dizendo isso? Paulo está na sua segunda viagem apostólica. Alguns historiadores, alguns, assim, doutores da Sagrada Escritura, vão dizer que Paulo provavelmente está em Roma. Outros falam que não. Paulo está em Éfeso. Outros ainda vão dizer que ele está nem em Roma, nem em Éfeso. Mas Paulo está em Cesareia. Independente de onde Paulo está, o importante é que Paulo está na prisão. E ali na prisão, ele escreve para Filipo dizendo, Gaudete in Domine semper, alegrai-vos. Por que Paulo ele usa essa palavra, Gaudete, alegrai-vos? Que para Paulo,
A alegria não é uma possibilidade. A alegria é uma responsabilidade que todos batizados necessitam ter. Ou seja, Filipe era uma cidade que era mais voltada para Roma. Ali havia habitantes romanos. Filipe não era temente a Deus. Os filipos era uma sociedade mais comercial. A cidade, Filipe, era o ponto norte para aqueles que queriam ir para a Europa. Necessariamente, eles tinham que passar por Filipe. Ali era a trajetória. E era uma sociedade, portanto, que estavam mais distantes de Deus. Não estavam com o coração voltado para Deus. Só para abrir um parênteses aqui, eu ouvia essa semana, eu até comentava com um seminarista, que no dia 8, na quinta-feira, última próxima, foi um dia de santo de guarda, um dia de preceito, um dia que o cristão necessita observar. E eu ouvi da seguinte maneira: não, acontece que vamos trabalhar quinta-feira e sexta-feira é o jogo do Brasil, então aí o feriado fica prolongado. Então observem que a sociedade, ela cultua mais o futebol, a sociedade cultua mais aquilo que é rendável do que a vida espiritual. A sociedade já não tem mais essa preocupação com a felicidade. É por isso que Tiago, na sua segunda leitura, ele vai dizer, de uma maneira assim muito profunda, muito bonita, ele vai dizer: fortalecei-vos os vossos corações. Porque Tiago, o objetivo que ele tinha era de fazer com que a sua carta chegasse àqueles que estavam abastardos, distanciados, meio que na periferia da fé. A palavra aqui está bem traduzida: fortalecei. Esterizo cardia. Esterizo significa fixar. Fixa o coração. E aonde você está fixando o seu coração? É aqui que nós compreendemos a alegria. Essa necessidade de sermos alegres. Sabe por quê? O cristão, ele chora. O cristão também fica preocupado diante das intempéries, diante das dificuldades. Mas o cristão, ele não aprofunda na tristeza. Ele sabe que ele tem uma alegria. Uma alegria de ser filho de Deus, ser filha de Deus. Então, por isso o cristão está sempre alegre, sempre voltado para o alto. Essa é a diferença dos demais. A alegria, ela é um fenômeno que é difícil de nós descrevermos ou de nós explicarmos. Mas eu vou me aventurar, tentar explicar. A alegria é uma sensação, mas não é um sentimento. É um gozo. A alegria é uma bala piper. Todos que estão aqui, creio que conhecem. Na década de 30, 1930, aqui no Brasil, foi divulgado essa bala piper. Na Europa, já havia 40 anos atrás, essa bala já existia. Mas quando você pega uma bala piper, você sabe que ela é de hortelã. Mas você não sabe descrever como ela é. A partir do momento que você descasca,
tira a casca, tira a roupagem e degusta, põe nos lábios ou na boca, à medida que você vai consumindo essa bala, você consegue perceber a sensação da refrescância, do hortelã. Isso é alegria. É um fenômeno que nós estamos sempre, o cristão sempre está alegre, porque ele sente, ele percebe, ele vive. Não com os olhos voltados para as dificuldades, as intempéries ou os contratempos. Mas ele sabe que dentro dele existe o próprio ser divino, a própria Trindade. Porque ele foi batizado. Deus está com ele. Mas acontece que necessita de uma coisinha que São Francisco de Sales diz. Ele vai dizer que é necessário nós termos um olhar atento, um olhar profundo, que percebe, que perscruta, que acha, que encontre Deus. E esse olhar, o século XX tirou de nós. No século XX, explodiu, por assim dizer, a filosofia existencial, existencialismo. E na filosofia existencialista, perde o sentido de viver. Perde o sentido de como viver, o porquê viver. Friedrich Nietzsche, que é o século XIX, início do século XX, Friedrich Nietzsche escreve uma obra chamada Gaia Ciência. Gaia é na mitologia grega, era uma deusa, uma divindade. Gaia origina vários deuses, mas de modo especial, 2 deuses. Nix, aquele que é o deus do abismo, e Tártaro, aquela que é a sua prole e que gera a noite. E Friedrich Nietzsche vai dizer que se nós temos um porquê, suportamos o como. Repito, se nós temos um porquê, suportamos o como. Por que eu existo? Como eu estou vivendo? Aí que você encontra a felicidade. Mas acontece que os luteranos, que estão lá no século XV, mas também presentes no dia de hoje, os luteranos, eles são mais naturalistas. Tudo é natureza. Então, se eu não estou bem, é porque a natureza não está bem, e se a natureza não está bem, eu também não estou bem. E por aí vai. Mas os calvinistas vão dizer que tudo é predestinação. Então, existe uma massa eleita e poucos que foram escolhidos. Como eu não faço parte desses que foram escolhidos, então eu fico triste. Os protestantes, eles demonizam tudo. Eu não sou feliz porque o demônio não permite que eu viva a fé. Eu não vivo os mandamentos porque o demônio interrompe a minha existência. Nós não somos luteranos, nós não somos calvinistas e nós não somos protestantes. Creio, nós somos cristãos católicos. E o cristão católico é aquele que não olha nem para a natureza, nem simplesmente pela predestinação, nem somente pelo demônio. Mas o cristão olha a graça. A graça que é o Senhor, que é nosso Senhor. Por isso, ele é alegre. Mas notem que sem a humildade, nós vivemos uma outra desvirtude. Nós vivemos o orgulho. E com orgulho, nós não vivemos o amor. E se nós não temos amor, nós não temos alegria.
Então percebam que uma coisa leva a outra. Nesses últimos dias, estamos mais à metade do Advento, nesses últimos dias que nos precedem o Natal, recorramos mais uma vez a Nossa Senhora. Ela apresentou para nós aqui na terra o Salvador. Ela que divulgou para nós quem é o amor. Que Nossa Senhora chacoalhe a nossa mente para que nós possamos entender que Deus é amor.